poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, que o traiu. Aí Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Amém, Jesus? Só até aqui. Observe, meus irmãos, que nessa época Jesus tinha vários discípulos. Ele não tinha só 12. Até um pouco mais na frente, ele vai enviar 70 de seus discípulos. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele passou a noite no monte orando a Deus, e quando amanheceu, ele escolheu esses 12. Foram 12 escolhidos para estarem com ele em tempo integral e irem onde ele fosse. E Jesus deu um nome a eles de apóstolos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade. Porque a palavra de Deus, o que está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que é a verdade, que é a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, como diz lá no Salmo 119, é isto que não vai deixar que nós sejamos enganados. Várias vezes nós vemos na Bíblia a expressão não vos enganeis. Jesus dizendo, o apóstolo Paulo, não erreis, não pequeis, várias vezes. Nós temos que tomar cuidado com o engano que está na terra, porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pai da mentira. E desde que o mundo jaz no maligno, se falsifica tudo. Se falsifica dinheiro, falsifica-se dinheiro, falsifica profissões, falsificam-se documentos, falsificam tudo. Existem falsos médicos, há casos de falsos advogados e também há falsos apóstolos. E por incrível que pareça, não é de hoje. O apóstolo Paulo, como nós vamos ver daqui a pouco, ele diz, os tais são falsos apóstolos. Jesus, na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, ele diz, puseste à prova aqueles que se declaram, se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E hoje parece que virou brincadeira. Qualquer um coloca o nome em si mesmo, eu sou um apóstolo, e começa a pregar, e pessoas seguem este que se diz apóstolo. Se na época do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, já havia tantos falsos apóstolos, se na época de Paulo havia falsos apóstolos, pode ter certeza que hoje ainda mais. Ainda mais. E quando um homem, ele se auto-intitula apóstolo, o que parece para nós é que este homem é soberbo.
que ele quer se exaltar sobre os demais. Só isso já seria motivo para um homem não tomar esse nome sobre si. Ah, pastor Eliezer. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então eu posso me intitular apóstolo porque eu sou um enviado de Deus. Ora, use a palavra enviado então. Se é José, ao invés de colocar apóstolo José, coloca enviado José, que pelo menos não vai passar para as pessoas a impressão de que ele é um soberbo, um orgulhoso, um exaltado que quer se exaltar sobre os demais. E hoje em dia, nós não vemos apóstola na Bíblia. Jesus tinha discípulas, Maria Madalena, várias outras discípulas, mas Jesus só chamou homem, 12 apóstolos. Ele não chamou Maria Madalena, não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. Mas hoje existem apóstolas. Apóstolas. Até isso tem. Qualquer um diz, eu sou apóstolo. E está dito, e já é chamado, reconhecido de apóstolo. Mas os tais são falsos apóstolos. Porque aqueles que são chamados de apóstolos na Bíblia, eles foram 12. Um era o filho da perdição, se perdeu. E Deus escolheu o apóstolo São Paulo para ocupar o lugar. Apesar que os apóstolos lançaram sortes para escolher um homem para assumir o lugar de Judas, mas contudo, Deus escolheu, o Senhor Jesus escolheu o apóstolo Paulo. Por que Deus escolheu esses 12 homens? Somente para curar, para realizar sinais? Não, escolheu esses 12 homens para lançar o fundamento da igreja, a doutrina da igreja, estes 12 homens. Tanto é que o nosso Novo Testamento, os livros que aqui estão, eles vêm dos apóstolos, ou de pessoas que estavam ligadas a eles. Por exemplo, Mateus era um apóstolo, Marcos não era apóstolo, era discípulo do Senhor, mas foi companheiro do apóstolo Paulo e companheiro do apóstolo Pedro. O Evangelho de Marcos, alguns chamam até de Evangelho de Pedro. Lucas foi companheiro de Paulo, não era apóstolo, mas foi companheiro de Paulo. E quando Paulo diz, segundo o meu Evangelho, muitos acreditam que ele esteja falando do Evangelho de Lucas. E João era apóstolo. Quem escreveu Atos foi Lucas. E as demais cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu de Romanos até os Hebreus. E depois tem a carta de Tiago, tem a carta de Judas, de Pedro, as cartas de João e tem o Apocalipse. Então estes homens, Deus escolheu esse grupo para poderem colocar as palavras dele no Novo Testamento, que nós temos aqui hoje. Então é muita soberba aos meus olhos qualquer homem, qualquer pessoa hoje se intitular apóstolo. E isso é um sinal para nós de que tal homem não é verdadeiro, mas falso apóstolo. Amém, Jesus? Amém. Vamos abrir agora, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2.